realizado pelo físico e cientista Wilson Namey. Wilson, muito boa tarde. Boa tarde, Tânia. Boa tarde a todos os ouvintes. Puxa vida, eu estava vendo, tem uma lista extensa de nomes importantes da nossa ciência, né, que assinaram e aderiram ao movimento. É verdade, a gente procurou articular bastante pessoas, né? A gente procurou influenciadores das redes sociais, como o Pirula, o Ives Orquiza, do Física Total, o professor do Cid Braz Júnior, divulgadores da ciência, como o pessoal do Ciência em Show, de onde eu me originei, né, que é o Gerson, a Ana Halston, o Daniel Ângelo, e cientistas de renome mundial, né, a do William de Mello, a Jaqueline Góes, que fez o genoma, agora a decodificação do genoma, a Rafaela Ribeiro, que é do Albert Einstein, que está trabalhando na Itália hoje, enfim, a Natália Pasternak, que é do Instituto Questão de Ciências, ou seja, a ciência está em pauta, né? Sim, está em pauta, exatamente, inclusive questionada por alguns. Mas antes de entrarmos nesse tema, por que exatamente, qual a pauta que vocês levantam nesse movimento? Bom, a primeira questão envolvida é justamente mostrar para as pessoas que a ciência ela faz parte da vida de todo mundo e que ela é super importante, mesmo que em momentos não críticos como os que a gente vive hoje, ela deve ser olhada e deve ser com certeza observada e fazer parte da cultura de um país, porque um país sem cultura científica é um país doente e nessas horas isso se faz muito necessário, não? Sim, sim. E a nossa cultura científica aqui no Brasil, como tem sido? Olha, existem muitos grupos e esforços de coletivos para demonstrar a ciência, para que a gente tenha demonstrações públicas de apresentações, que a gente tenha esforços coletivos nas redes sociais, popularizando a ciência, muitos esforços. Ela está se popularizando, mas de fato ela ainda não atingiu o patamar que nós gostaríamos, porque quando você passa por alguma situação que é facilmente observável através de uma observação crítica da ciência, você passa a não ser enganado se você tem uma cultura científica. Então, se você vai analisar, por exemplo, um dado que alguém te passa, uma fake news que chega até você tendo uma cultura científica, um senso crítico, você consegue passar por ela sem ser enganado. E aí é cultura científica, é isso? Porque aí é acreditar na possibilidade de verificação daquilo que você está recebendo? Faz parte da cultura científica de um povo, um conhecimento científico, você ter uma crítica sobre a informação que você recebe. Por exemplo, analisar um gráfico, saber se um medicamento ele faz sentido ou não, entender um pouquinho sobre se é preciso importar uma coisa, se é preciso fabricar uma coisa no seu país. Tudo isso passa pela cultura científica, né? Entendi. E por que nós ainda não temos essa cultura científica? Por diversos fatores, né? O nosso país ele prioriza muito profissões que são mais tradicionais, né? Então, você tem bastante jogadores de futebol, não estou dizendo que não são importantes, você tem bastante cantores que também são bastante importantes, mas assim, não temos muitos ídolos na área da educação. Entendi. A Isaura Ferreira pergunta o seguinte: como levar a linguagem científica para a população em geral para tornar mais fácil o entendimento e a adesão? Porque quando a gente fala em ciência é uma coisa meio impenetrável, né? Meio difícil e tal. É que assim, eu gosto de fazer sempre um paralelo com uma coisa muito do cotidiano. Tânia, você gosta de cozinhar? Médio. Mas, em alguns momentos. Mas com certeza você gosta. Sim, tem momentos em que eu gosto, sim, quando eu estou inspirada, pronto. Pronto, mas com certeza você gosta. Não sei se você gosta de palmito, mas acho que serve para tudo. O pote de palmito é difícil de abrir? Para mim é. Olha só o paralelo que eu vou fazer. Se a pessoa tenta abrir um pote de palmito, ele é difícil ou é fácil de abrir? Difícil. É difícil. E a pessoa pega um pano para tentar abrir um pote de palmito. Porque com isso ela precisa aumentar o atrito para que a gente consiga fazer o giro para desrosquear aquela tampa.
Aí, se de repente ela não consegue, ela vai lá e faz um furinho na tampa, porque ela iguala a pressão atmosférica de fora com a pressão de dentro e aí abre facilmente. Se ela tivesse, é óbvio que ela não precisa ser uma cientista, mas se ela tivesse conceitos básicos de ciência, que no ensino básico a gente fala, eu vi isso agora através de contas e nunca mais eu vou ver, ela teria uma sacada científica para melhorar a vida dela e facilmente ter uma saída que resolveria um problema simples dela. Sim, prático, né? Prático. Ou, por exemplo, ela poderia pegar uma real noção do que está acontecendo, porque a gente olhando para o gráfico, a gente consegue ter uma noção do que pode acontecer, não o que a gente deseja que aconteça. Sim, essa é a diferença. Mas Então, dos fatos, né, do que está acontecendo e das projeções com base num raciocínio matemático. A gente usa estatística para poder observar o comportamento que pode acontecer, não o que a gente deseja. É muito mais gostoso imaginar que aquilo não é capaz de acontecer ou que não vai acontecer, né? É o que todo mundo gostaria de estar na sua rotina comum, fora de casa, fazendo coisas que todo mundo gostaria que tivesse numa rotina normal, sem estar passando por isso. Mas não é o que está acontecendo, né? A gente precisa se acostumar com a ideia de que as coisas não estão normais e vão passar um bom tempo sem estar normais, né? Aceitar, né? Aceitar as coisas como elas estão, infelizmente, porque não são boas. Quanto a isso, acho que todo mundo concorda que não são boas, né? Quase todo mundo concorda. Agora, você falou de medicamento e também é um outro tema que há uma dificuldade muito grande, porque se existe um medicamento, a cloroquina, por exemplo, que já foi testada e já deu certo em alguns casos, então por que já não libera, né? E aí os cientistas se esforçam para explicar que existe um protocolo e tal. Mas nós, população comum, temos uma dificuldade de entender isso. Então, isso entra no mesmo raciocínio daquilo que eu falei, que todo mundo quer ter uma crença em alguma coisa que vai resolver um problema que aflige tanta gente. Então, por exemplo, existe uma metodologia para que as coisas aconteçam. A cloroquina é uma dessas coisas, né? Então, assim, em casos extremos, ela está sendo testada, então existe um grupo de controle. Não é minha especialidade, tá? Eu sou físico, eu estou falando sobre... método científico, né? A metodologia científica diz o seguinte: você cria um método de controle e aí você testa aquilo nos pacientes que estão em casos que não tem mais o que fazer, e aí você observa a reação desses casos. Em casos que funciona, você separa aquele caso e aí você cria um documento, coloca aquele documento em observação da comunidade científica que tira uma conclusão. Mas isso é feito com a cloroquina e com outros tipos de medicamentos todos que o histórico científico aponta como possíveis soluções para algum problema. Então a gente precisa sempre observar também a história de tudo aquilo, né? É extremamente necessário nós observarmos o que já foi feito para podermos tomar as decisões, porque todas as teorias e todas as teorias vigentes da ciência, elas são construídas com muito suor, com muita teoria e com um bom tempo de estudo por trás. Pois é. E aí chega numa situação como essa que nós estamos vivendo, a gente quer respostas rápidas, né? Rápido. Você acha que eu não queria estar na rua? Todo mundo queria estar na rua. Eu queria. Queria estar tomando esse sol aí. Mas assim, e diante desse cenário, eu e mais alguns amigos que eu chamei de notáveis e mais esse grupo de cientistas, nós somos a ciência justamente para extravasar essa nossa aflição de falar para a população, porque nós vimos autoridades falando de ciência, nós vimos pessoas falando de ciência, nós vimos Supremo, nós vimos todo mundo falando de ciência, mas e os cientistas? Estavam falando de ciência, estavam ocupados com a ciência? Sim, mas e os cientistas também querem falar de ciência, e eles estão ao lado da população fazendo a ciência que vai fazer o bem, que vai salvar as pessoas. Pois é, isso, e chamando a atenção para a importância de que a gente desenvolva cada vez mais a consciência do que é o pensamento científico, né? Que serve para abrir uma lata de palmito e serve também para compreendermos o momento por que estamos passando hoje, que é um momento muito dramático. Isso, e
muito importante que todos tenham noção, porque abrir uma lata de palmito é uma reação imediata. Agora, uma pesquisa complexa de ciência, ela leva muito tempo. E às vezes, quando você corta uma verba de uma pesquisa, ela para uma cadeia produtiva toda, que para ser remobilizada leva muitos anos, às vezes. Eu, por exemplo, sou fruto da universidade pública. E o mínimo que eu podia fazer era devolver para a sociedade tudo que foi investido em mim. Eu morei na USP, eu estudei na USP, eu comi no bandejão da USP, eu trabalhei na USP, então eu tenho que devolver isso para a sociedade de alguma maneira. O investimento que a sociedade fez em mim, eu estou devolvendo dessa forma, no manifesto, eu e as outras pessoas. Muito bom. E você, Wilson, faz parte também do grupo Ciência em Show, né? Explica pra gente o que é. O Ciência em Show, ele é uma iniciativa que já tem 20 anos, né? Nós temos o orgulho de falar de ciência de maneira lúdica, descontraída, prática. Já tivemos programas no NetDeal, já tivemos participações no programas no SBT, na Record, na Globo, sempre mostrando a ciência de maneira descomplicada e descontraída. Só que essa parte de comunicação nossa é a parte que faz as pessoas hoje estarem em casa entendendo como a ciência pode ajudar, por exemplo, com atividades com as crianças que estão em casa, às vezes deixando os pais necessitados de fazer alguma coisa. Por exemplo? A gente propõe em nossos canais experimentos para serem feitos. Então a gente tem lá no nosso canal no YouTube, o Ciência em Show oficial, experimentos. Nós temos um livro com coisas que tem em casa para fazer e questionar, e instigar as crianças. Tá vendo? É uma forma que nós temos de propor para que as crianças também tenham interesse pela ciência, né? Nós costumamos dizer lá na ciência que parte do que a gente faz matando, todo mundo nasce cientista e aos poucos a gente vai matando, porque a base da ciência é ser curioso, né? Pois é. E aí vai lá e testa, experimenta, põe a mão na massa. Isso, experimenta, põe a mão na massa. Não tem, até pouquinho tempo atrás, não era uma febre a questão do slime? Aquela massinha, né? Sim. Isso, a gente fez muito disso, muito antes disso virar febre. O Ciência em Show fez isso, a gente fez bastante. Vocês criavam a massinha? Faziam? Fazíamos isso, aquele negócio de colocar aquelas balinhas para espirrar refrigerante, a gente fez bastante. Então, nós temos livros e temos propostas de experimentos para que as pessoas consigam fazer as experiências em casa e passar aquele tempo com informações que façam sentido, não somente brincadeiras. Olha que ótima dica. O canal no YouTube é o Ciência em Show. Ciência em Show oficial, exatamente. Ciência em Show oficial. Wilson, dá uma dica aí pro pessoal que tá ouvindo e tá aí com a criançada em casa e quer fazer um experimento, algo que não precise demonstrar com imagens, que no rádio seja possível. Coisa simples, nível 1. Olha, tem uma inclusive que passou num jornal de grande circulação nacional que é muito bacana. Você pode pegar um prato. Então anota aí. Você que está em casa. Prato. Um prato com água. Isso, até então tá fácil. Tá facílimo. Aí você vai pegar a pimenta do reino. Hoje em dia todo mundo tá cozinhando em casa, porque não dá pra sair para um restaurante nem nada. Pimentinha do reino. Isso. E aí em um dos seus dedos você vai colocar escondidamente um pouquinho de detergente. Como escondidamente? Porque vai ser uma surpresa que você vai fazer pra criança, é isso? Exatamente. Tá. Coloca detergente no dedo. Você vai pegar o prato com água e vai polvilhar pimenta do reino na superfície daquele prato com água. Tá. E aí você pega o seu dedo que você molhou com detergente e coloca na superfície daquele prato com água. Misteriosamente, aquela superfície cheia de pimenta do reino, ela vai se abrir. Por quê? A ponta do seu dedo que tinha detergente vai quebrar a tensão superficial que existe na água. É por isso que o sabão limpa, porque ele quebra a tensão superficial e ele consegue afastar as moléculas de água que estão ali na superfície.
Elas vão se abrir, vai metade para um lado, outra metade para o outro lado. Vai tudo se abrir de um certo ponto. Aliás, é por isso que quando você lava a mão, a sujeira vai embora. É muito importante lavar a mão da maneira correta, gente. Tá vendo? Nossa, adorei essa mágica. É quase uma mágica, mas é uma mágica científica. É uma mágica científica. Aliás, a ciência mágica estão sempre muito perto. Ela serve para a gente ser lúdico quando a gente quer convencer uma criança a ser cientista, ou serve para fazer explicações mais complexas, tanto quanto o interlocutor queira, né? Muito bom. Então o pessoal pega dicas lá no Ciência em Show. Né? E o manifesto, voltando aqui ao nosso tema original, né? Nós somos a ciência. Quais são as próximas etapas do manifesto? Olha, a gente fez questão de ter um vídeo somente com as cientistas mulheres, que eu acho que é uma questão muito importante, trazer as mulheres de todo mundo. Eu tenho vídeos de pessoas dos Estados Unidos, da Itália. O manifesto ele cresceu tanto que eu estou recebendo vídeo até hoje. Ele tem 15 dias que ele começou, né? Desde que eu ouvi algumas autoridades dizendo para voltar a trabalhar, outras dizendo para ficar em casa, começou a gerar uma confusão. Eu falei, bom, eu tenho que falar que tem que se ouvir a ciência. Foi por isso que as ideias começaram. A gente pretende fazer uma série de entrevistas também para colocar a questão da ciência para a população de maneira mais simples e acessível, através de lives na internet e outros vídeos com pessoas das ciências humanas. A gente vai fazer uma interlocução com todas as áreas da ciência, porque a ciência não é só exatas, a ciência não é só para os cientistas, a ciência é para todo mundo. E a gente precisa dizer isso cada vez mais forte, cada vez mais alto, porque da mesma maneira que a gente tem que fomentar a música, os esportes, a gente tem que fomentar a ciência. Eu sei que os recursos são escassos, mas a gente tem que ter uma forma de unir todas essas informações e conseguir fazer com que todas elas se converjam e a gente tenha uma sociedade equilibrada. Muito bom, adorei. Wilson, muito obrigada, viu, pela entrevista. Parabéns. Obrigado, Tânia. Obrigado pelo apoio. E olha, quem puder, vai lá. Nós somos a ciência no Facebook, no Instagram, no Twitter e nos ajudem, tá? Muito bem. Nós somos a ciência, é o manifesto. Isso. Muito bem. Wilson Namen, ele que é físico, ele é cientista e ele é o idealizador desse manifesto em prol, né, da ciência, em defesa da ciência. E você que gostou também dos experimentos, das possibilidades de fazer com as crianças que estão em casa agora de quarentena, dá uma olhadinha no canal do YouTube, o Ciência em Show, porque o Wilson também é um dos integrantes desse Ciência em Show, que é um programa. Eles estão sempre inventando coisas e dando dicas para as pessoas fazerem experimentos dentro de casa, animar a criançada e já ir despertando o sentimento científico. Estamos precisando do sentimento científico, precisamos entender o mundo, né, a partir de uma lógica científica, que afinal de contas é a mais eficiente. Em especial, isso estamos descobrindo agora na prática, inclusive as deficiências dessa visão aqui no Brasil, né? Em especial nesse momento, porque estamos passando agora com a pandemia do coronavírus.